E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal Ignorância Financeira. E hoje eu vou ensinar para vocês o que é uma reserva de emergência e como você deve montar essa reserva de emergência. Beleza? Então, na minha opinião, a reserva de emergência ela é o principal e mais importante investimento que você deve fazer, né? Porque, como o nome já diz, a reserva de emergência é um dinheiro que você vai ter guardado para qualquer coisa que aconteça na sua vida e, obviamente, que o dinheiro possa resolver, você tenha uma grana ali provisionada, uma grana guardada para que você possa utilizar para esses eventos, beleza? E aonde que você deve deixar essa reserva de emergência? Aonde que eu vou acumulando dinheiro para poder montar a minha reserva de emergência? Independente do que vocês tenham ouvido por aí, nenhum lugar é melhor para deixar reserva de emergência do que a conta poupança. É isso mesmo, a conta poupança, que todo mundo fala mal, todo mundo fala que não rende nada. Lá é o melhor lugar para deixar a reserva de emergência. Por quê? Porque só a poupança ela oferece a liquidez que você precisa para você poder ter uma reserva de emergência para ser utilizada em casos de emergência, em caso de necessidade. Então você vai ver muita gente por aí falando o seguinte: não, deixa a reserva de emergência no Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic rende mais do que a poupança. E é verdade, o Tesouro Selic ele realmente rende mais do que a poupança, porque a poupança ela rende 70% do que o Tesouro Selic rende. Mas só que é a maior burrice do mundo deixar a reserva de emergência no Tesouro Selic. Por quê? Porque, primeiro, o Tesouro Selic ele tem hora para abrir e hora para fechar. Então, se você tiver, por exemplo, uma emergência 10 horas da noite, você não consegue tirar dinheiro do Tesouro Selic para você utilizar de bate-pronto ali para poder sanar o seu problema. Outra coisa, finais de semana e feriado. Então, se você tiver com seu dinheiro, sua reserva de emergência no Tesouro Selic, e digamos que o seu carro quebra no meio da rua num sábado à noite, você não vai conseguir tirar o seu dinheiro do Tesouro Selic, porque o tesouro vai estar fechado. Fora isso, até mesmo dia de semana, porque até o dia que eu gravo esse vídeo, para você poder tirar o dinheiro do tesouro, você vai pedir hoje e o dinheiro ele só vai cair amanhã. Então você não consegue sacar imediatamente. Então, primeiro você vai ter que mandar a ordem de venda lá de parte do seu tesouro, para ir vender essa grana, para ir vender esse título, para ir entrar a grana no seu banco, para aí você poder tirar. Então, talvez você não tenha todo esse tempo. Então pense sempre que a sua reserva de emergência ela não está ali para render, ela não está ali para te dar retorno financeiro. Ela está ali como se fosse um cofrinho. Como se fosse um cofre onde, se você tivesse algum tipo de problema, você pudesse pegar esse dinheiro desse cofre e utilizar. E só a poupança ela vai te atender, independente se é de noite, de madrugada, se é dia de semana ou final de semana. Só a conta poupança vai te dar essa tranquilidade de poder sacar o seu dinheiro a hora que você quiser. Então esqueça tudo que esse bando de retardado fala para você, esqueça a rentabilidade, esqueça tudo. A reserva de emergência, ela obrigatoriamente tem que ficar na conta poupança. Beleza, galera? Esqueça tudo que você já ouviu por aí sobre aonde botar a reserva de emergência. Isso é muito importante. E eu vou falar isso porque eu já passei por isso. Então, eu já precisei pegar o meu dinheiro do Tesouro Selic num momento que foi, inclusive, na crise do coronavírus, que estava uma volatilidade muito grande na bolsa e no mercado em geral. E quando isso acontece, o que o Tesouro faz? O Tesouro fecha. Ele não permite operações. Até que o mercado esteja mais equilibrado, para aí sim ele voltar a autorizar você a vender ou comprar os títulos do Tesouro. Então imagina você ter um grande problema, aconteceu alguma coisa absurda com você numa semana que é uma semana onde está muita volatilidade no mercado, onde está um desespero generalizado no mercado. Você simplesmente não vai conseguir tirar o seu dinheiro do Tesouro.
certo? Então, na conta poupança não tem isso. Você passa em qualquer caixa eletrônico, saca direto da sua conta poupança, pega essa grana e utiliza. Ou então você tira da poupança, manda para a conta corrente, passa o seu cartão e resolve o seu problema, ou faz um Pix e resolve o seu problema. Beleza, galera? Reserva de emergência, conta poupança. E agora nós vamos para como que monta essa bagaça aí. Beleza? Então, primeiro, você vai basear a sua reserva de emergência em 6 a 12 vezes a quantidade de gasto que você tem, gastos essenciais que você tem para sobreviver, né? Óbvio que isso daí vai muito do tipo de vida, do estilo de vida da pessoa, né? Então vão ter pessoas que precisam de mais reserva de emergência, um volume maior de reserva de emergência. Tem pessoas que vão precisar de menos. Então, por exemplo, você, digamos, é um servidor público que é solteiro e não tem nenhum tipo de dívida relevante, não tem nenhum tipo de problema na família. Então, o tipo de problema que você possa ter na sua vida e que demande dinheiro, vai demandar um dinheiro, na teoria, né, um dinheiro menor do que, por exemplo, alguém que trabalha na iniciativa privada, que pode a qualquer momento ser mandado embora, tem 3 filhos, tem uma esposa que não trabalha, mora, por exemplo, de aluguel ainda. Então essa pessoa ela vai ter uma demanda maior. Por quê? Porque podem ocorrer emergências muito maiores em relação a valores financeiros a serem gastos com ela do que com a pessoa que eu citei no primeiro caso. Beleza? Mas o que é orientado é que você tenha entre 6 e 12 vezes ali os seus gastos mensais essenciais. Aquilo que você gasta para sobreviver. Você não vai contabilizar Netflix, aplicativo de celular, TV por assinatura. Não, isso daí não. Quanto que eu preciso para, digamos, pagar o meu aluguel, pagar minha luz, a água e condomínio, e para eu poder comprar comida para dentro de casa? Eu preciso de tanto? Então você tem que ter de 6 a 12 vezes esse tanto. Então vamos às simulações aqui. Então vamos dizer que você ganhe R$3.000. R$3.000 é um bom valor. Digamos que você ganhe R$3.000. Aí, os seus gastos mensais, né, os seus gastos essenciais mensais, são R$1.500. São R$1.500. Beleza? Então, a sua reserva de emergência, como eu falei, ela vai ter que ser de 6 a 12 vezes os seus gastos essenciais. Então, digamos que você tem ali uma vida bem equilibrada, sem muitas surpresas e tudo mais, você vai botar 6 vezes os seus gastos essenciais. Então, a sua reserva de emergência, ela tem que girar em torno de R$9.000. Se você é uma pessoa que já tem uma vida mais atribulada ou então você tem necessidades maiores, você vai botar por volta de 12 vezes. E aí vai dar aproximadamente R$18.000. Ok? E aí isso daqui vai variando, né? Óbvio, não, mas eu quero me sentir mais seguro ainda e eu acho que eu tenho necessidade de 15 vezes os meus gastos mensais. Então, você vai ter que ter R$22.500 na reserva de emergência. Não, eu moro com meus pais, tenho a vida bem equilibrada, sou servidor público e tudo mais, eu quero ter só 4 vezes, porque eu acho que 4 vezes já me atende. Então, você vai ter R$6.000 de reserva de emergência, certo? A parte do cálculo, ela é uma parte muito simples, né? E também é uma parte muito subjetiva. Só que mais subjetivo do que a reserva de emergência é a forma que você tem que analisar a sua necessidade. Porque você tanto não pode correr o risco de ter um valor muito baixo de reserva de emergência, ao ponto de acontecer um problema e aquele dinheiro não conseguir resolver, como também não é interessante que você tenha uma reserva de emergência muito grande, porque, como eu falei, vai ser um dinheiro que vai ficar na conta poupança. Então, esse dinheiro, como eu já disse também, ele não vai render quase nada.
certo? E aí, se você tem uma expectativa de poucas necessidades, mas você faz uma reserva de emergência gigantesca, você, na teoria, vai estar deixando de pôr esse dinheiro ali num investimento que vai te render mais e que não necessariamente precisa ser na bolsa. Pode ser, por exemplo, um investimento em Tesouro IPCA. Às vezes você está deixando de botar ali um dinheiro para médio e longo prazo e que vai acompanhar ali próximo da inflação e ainda vai te dar um juros maior para poder deixar na poupança, e aí a sua evolução patrimonial ela vai ser muito mais lenta e não vai ser tão relevante, certo? Então você tem que ter esse bom senso. Não adianta. Você vai ter que ter esse bom senso, você vai ter que fazer essa análise por você. Então você vai ter que parar primeiro, refletir sobre a vida que você tem, sobre os fatores que influenciam a sua vida, e aí sim você vai definir o quanto você vai ter. E obviamente que, como tudo na vida, as coisas mudam. Então, num primeiro momento, você pode ter uma reserva de emergência de, sei lá, 5, 6 meses guardado, e com o passar do tempo as coisas vão acontecendo na sua vida. Por exemplo, você vai ter um filho, ou você decide morar sozinho, e aí você vai necessitar, né, vai sentir a necessidade de aumentar um pouco mais a sua reserva de emergência. Ou ao contrário, ou num primeiro momento você tinha necessidades maiores em relação à reserva de emergência. Por exemplo, você tinha um carro, você morava de aluguel e você tinha um emprego muito pouco seguro. Qualquer momento você podia ser mandado embora. E aí você tinha 12 meses de reserva de emergência. Aí, digamos que com o passar do tempo, você conseguiu, sei lá, adquirir sua casa própria, ou você casou e essa pessoa que você casou tem uma casa própria, você se desfez do seu carro porque você viu que não fazia sentido para você, viu que em relação a custos era mais interessante que você passasse a andar de Uber, ou de ônibus, ou de bicicleta, ou sei lá, e as coisas foram diminuindo, as probabilidades de gastos foram diminuindo. Você saiu daquele emprego que era um emprego mais inseguro e acabou, sei lá, fazendo um concurso e passando nesse concurso, e agora você tem um emprego mais estável. Aí você pode reduzir a sua reserva de emergência. Eu tinha 12 vezes os meus gastos mensais, agora eu vou deixar só 6 vezes, e essa outra grana eu vou passar a investir no Tesouro IPCA, por exemplo, ou eu vou pegar e vou começar a investir em bolsa de valores, vou deixar uma partezinha em criptomoeda e tudo mais, sei lá. Cada um vai decidir como que é melhor, porque cada um tem uma realidade. Beleza, galera? Então, curte o vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, @ignorância financeira, eu também boto muito conteúdo por lá. Se você teve algum tipo de dúvida, é só você perguntar aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com algum amigo, alguma amiga, algum familiar seu que você acha que é importante ver esse vídeo para poder criar essa mentalidade de reserva de emergência e utilizar na vida dele. E é isso aí, um abraço, valeu e até a próxima. Fui!